Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo vamos falar então sobre valuation. Eu resolvi aqui trazer um valuation para vocês de uma empresa da bolsa. Isso aqui não é uma recomendação de investimentos, mas eu quis trazer aqui uma empresa como exemplo para vocês então aprender um pouco mais sobre valuation, para que vocês possam também utilizar isso para buscar entender mais sobre o valor justo de uma ação e para que vocês então possam fazer isso com outras empresas, estudar mais sobre isso, e que isso é muito importante, isso agrega muito para vocês nos investimentos e pode trazer grandes resultados no longo prazo. Então, se você tem interesse em aprender sobre valuation, já curta esse vídeo, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom e assim eu consigo trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. O canal cresce e isso é muito importante. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ou se você quiser pode esperar até o final do vídeo, e se você achar o vídeo interessante, achar o conteúdo bom, você se inscreve no canal depois. Então vamos aqui direto para o que interessa, que você vai aprender aqui umas coisas muito importantes. Então, quando a gente fala de valuation, existem vários tipos de valuation, não existe só um tipo. Existe a fórmula de Graham, que é um valuation um pouco mais simplificado. Existem indicadores de valuation, como por exemplo o PL, que é o preço sobre o lucro, onde você pega então o preço que a ação está sendo negociado e o lucro por ação e você divide isso para ver mais ou menos quanto tempo o investidor levaria então para ter um retorno do investimento. E aí existem outros valuations mais sofisticados, como o modelo de Gordon, e o principal de todos, o que é um pouco mais assertivo, que é o fluxo de caixa descontado. Só que são modelos às vezes complexos e tem premissas que você vai decidir, então tem variáveis, não é um valor absoluto. Uma pessoa pode fazer um valuation e dar um valor muito diferente de outra, dependendo das premissas que ela utilizar. E pensando nisso, eu resolvi trazer para vocês aqui dois modelos de valuation simples, um que é um pouco ultrapassado, mas que eu queria trazer para vocês porque é muito simples, então não vai levar muito tempo para vocês entender, e o outro então é um pouquinho mais elaborado, mas também ainda é bem simples de fazer, não é nada de muito complexo, só que ele só serve para um tipo específico de empresa. Então o que eu vou trazer aqui para vocês, primeiro é o modelo de Gordon. Esse tipo de valuation ele só pode ser usado então para empresas que pagam dividendos. Empresas que não pagam dividendos ou que pagam muito pouco vai ser bem difícil de estimar aqui. Então precisam ser empresas que pagam dividendos e de preferência empresas que costumam pagar com frequência, não que pagam só em alguns anos. Então precisa ser empresas que pagam dividendos e com frequência para você conseguir então ter um cálculo melhor desse tipo de valuation. E depois eu também vou fazer o valuation bem simples, que é a fórmula de Graham, que acabou ficando um pouquinho ultrapassada, eu vou explicar um pouco mais sobre ela depois. Então, como vocês podem ver, eu estou aqui na tela do meu computador, onde eu tenho uma planilha aqui com todos os dados aqui prontos, para que eu consiga trazer um vídeo mais rápido, mais dinâmico para vocês, para que não demore demais. Então, o modelo de Gordon, ele usa essa fórmula aqui para você fazer o cálculo. Então, é o P0 igual a D1 dividido por QE menos G. E o que seria isso, então? O D1 seria o dividendo do próximo ano, o QE, então, é o custo de capital próprio, e o menos G, então, que é o crescimento na perpetuidade. Então, essa é a fórmula para você calcular, então, o valuation de acordo com o modelo de Gordon. Então, para nós calcular isso, nós vamos ter que descobrir os valores desses indicadores aqui. E para isso, então, nós começamos pelo KE, que é o custo de capital próprio. Então, a fórmula aqui do KE, como vocês podem ver, está especificada aqui. O KE ele é igual a renda fixa mais o beta, multiplicado, então, pelo prêmio de renda variável menos a renda fixa. Então, essa é a fórmula do KE. E como que, então, a gente faz isso? No dia que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 13,75. Então, eu coloco aqui a renda fixa, ela é sempre 0,10 abaixo então da taxa Selic, então eu coloco aqui a renda fixa como 13,65. Quando você então buscar um investimento de renda fixa, que é 100% do CDI, ele sempre rende 0,1 abaixo do que a taxa Selic. Então por isso que esse indicador aqui, ele é 13,65% no dia que eu estou gravando esse vídeo. Talvez se você está vendo isso daqui a alguns meses, esse indicador já pode ter mudado. O beta é do Banco do Brasil, é de 0,83. E como que eu sei esse beta? Eu vou aqui no Google e eu coloco aqui Yahoo Finance, já apareceu aqui. Vamos abrir aqui o Yahoo Finance.
bem ligeirinho. Aqui eu coloco o ticker da empresa e aqui embaixo então vocês podem ver tem o beta da ação, ó, beta 0,83. Como vocês podem ver aqui também já está dizendo que esse indicador ele só serve então você tem 5 anos de dados. Então isso quer dizer que a empresa tem que estar listada há mais de 5 anos na bolsa de valores para conseguir então ter esse indicador do beta aqui, pelo menos no Yahoo Finance. Então isso aqui vocês já tem que estar cientes disso, que tem que ser uma empresa mais antiga. Então eu vou deixar aqui aberto, que depois nós vamos olhar mais alguns dados. Então aqui o beta é 0,83 e o prêmio da renda variável aqui, essa porcentagem aqui você que decide. Algumas pessoas acham o prêmio da renda variável 8% como interessante, outras pessoas acham 12%, outras pessoas acham 10% e algumas pessoas elas baseiam esse prêmio de acordo com o valor da renda fixa. Então quem baseia de acordo com a renda fixa vai considerar então pelo menos o prêmio tem que ser igual da renda fixa. Nós estamos num momento que a taxa Selic, a renda fixa, ela está alta. Então, nesses momentos, a renda variável tende a ter um rendimento, um prêmio menor. Então, eu não levo em consideração sempre o valor da renda fixa para um prêmio que eu quero da renda variável. Eu considero que com 10% ao ano é um prêmio interessante na renda variável. Na minha visão, isso é bom. Em alguns anos, você vai ter um prêmio muito maior, a renda variável vai render muito mais. Em outros anos, pode render menos. Mas eu considero que 10% ao longo de vários anos, levando como uma taxa média, é um prêmio muito interessante para renda variável. Então, por isso que eu coloco aqui 10%. E como eu disse, valuation leva muito em consideração premissas. Então, se você utilizar outras premissas aqui, considerar um prêmio diferente, já vai mudar os valores. Eu vou colocar aqui 10%, mas vocês podem fazer com a porcentagem que vocês achar melhor. E o risco país, esse é um dado bem fácil de vocês encontrar, é só aqui no Google colocar IPEA data, risco Brasil. Então é bem fácil de achar. Aqui o primeiro link já é para achar o indicador e aqui então vocês podem ver o gráfico. Vamos ir aqui então no última informação. Inclusive já mudou aqui, tá 255. Isso quer dizer que tá 2,55. Quando eu tinha olhado aqui o indicador estava um pouco diferente, mas vamos mudar lá então, colocar bem certinho. Então vamos botar 2,55. Esse então é o risco do país. Então é uma informação também muito fácil de vocês encontrar. E aqui então o CAE já está dando o cálculo exatamente de qual é esse valor, porque já tem a fórmula aqui, ó, exatamente o que eu peguei, a renda fixa mais o beta multiplicado pelo prêmio da renda variável menos a renda fixa, então deu o valor de 10,62%. Esse aqui então é o custo de capital próprio do Banco do Brasil, que é a ação aqui que eu estou usando então de exemplo. Não se apeguem muito aqui à empresa em si, o mais importante aqui é o valuation. Eu estou trazendo o Banco do Brasil como exemplo por ser uma empresa que paga bastante dividendos, por ser uma empresa que sofre bastante na bolsa de valores, por ser uma estatal. É difícil do Banco do Brasil ser uma empresa considerada cara por causa desse risco, dessa aversão que os investidores têm a empresas estatais. Então eu resolvi trazer aqui de exemplo para vocês. E agora então nós vamos calcular o G, que é outro indicador que nós não sabemos, para nós poder então fazer essa fórmula aqui. E o G então ele é exatamente essa fórmula aqui. O G ele é igual a 1 menos o payout vezes o ROI. E aí nós vamos ter que buscar então essa informação. Então eu posso aqui no Google, é bem fácil de encontrar. Eu coloco aqui, vamos botar no Google de novo. Se eu quero encontrar o payout, eu gosto de utilizar o Status Invest. Eu clico aqui no Status Invest, vamos colocar aqui BBAS3. Vamos procurar aqui, vamos descer aqui para baixo. O payout ele está um pouquinho mais embaixo aqui. E aqui nós já temos as informações do payout. Então é 2020, 2021 e 2022. O ano já está acabando, então eu vou considerar aqui o último ano, mas se você quisesse, você podia fazer um pouco diferente, podia utilizar os 3 anos inteiros. Mas eu vou utilizar aqui os 3 indicadores. E o que eu faço então? Se eu considero os 3 anos, eu tenho que fazer uma média aqui, porque é o payout médio. Então eu somo aqui esses 3 anos e depois eu divido por 3, que eu vou ter a média, que vai dar exatamente a média que eu coloquei aqui, que é de 34,42%. E agora eu ainda tenho que saber o ROI, que é o outro indicador então dessa fórmula. E eu também encontro ele no
status invest, então vamos subir um pouco aqui, e o ROI aqui então está em 15,5, exatamente o valor que eu coloquei aqui na fórmula, 15,5. Então com esses números eu consigo fazer o cálculo então do G. Aqui, como vocês podem ver, está o G e a fórmula está aqui em cima, U menos o payout, que é aqui então a célula P11, multiplicado por P13, que é então o ROI. Então você já tem um indicador aqui do G também, que é o crescimento na perpetuidade dessa empresa que então é de 10,16%. E com esse indicador aqui, agora eu consigo calcular o D1. E como que eu calculo o D1? Eu vou pegar então o crescimento na perpetuidade, então já que eu descobri quanto que essa empresa é para crescer de dividendo a cada ano, no próximo ano ela vai então crescer esses 10,16% de acordo com os valores que eu encontrei aqui. E aí então, se eu quero descobrir o dividendo do próximo ano, eu preciso usar o último dividendo pago para calcular então o dividendo do próximo ano. Então o último dividendo pago eu também peguei no status invest e deu o valor então de 781.128.000 reais. E para a taxa de crescimento dos dividendos, então eu vou pegar o U mais o crescimento na perpetuidade, então vai dar 110,16%. Então agora eu consigo calcular qual vai ser o dividendo do próximo ano, que vai ser justamente pegar o último dividendo pago, como vocês podem ver a fórmula aqui, o S7, e eu vou multiplicar esse valor pelo S5, que é justamente aqui o valor que eu achei de taxa de crescimento desses dividendos. E aí eu tenho então o valor do indicador D1. E agora eu tenho todos os valores aqui para mim fazer o cálculo dessa fórmula do modelo de Gordon. Então aqui eu faço a fórmula, como vocês podem ver, o P5, que no caso é o D1. Então aqui, como vocês podem ver, o resultado dividido, como vocês podem ver aqui, P7 menos P9, então que é justamente o KE menos o G, né, que é o crescimento na perpetuidade, que dá então esse valor aqui. Esse aqui seria o valor da empresa no próximo ano, 188.878.156.293,24. Esse então é o valor que a empresa tem. Só que nós queremos saber por ação, porque é mais fácil então de você saber quanto vale a empresa por ação, porque na bolsa de valores você sempre vê o valor por ação. Então, para isso, eu tenho que saber o número de ações que a empresa tem, que eu também acho aqui no status invest. Vamos descer um pouquinho aqui. Aqui, então, está o número total de papéis que o Banco do Brasil, então, tem na bolsa de valores. Então, se eu for aqui, eu coloquei esse valor. Então, é simplesmente eu pegar o valor que a empresa deve valer de acordo com o modelo de Gordon e dividir, então, pelo número de ações. E o resultado, então, vai ser o preço justo da ação do Banco do Brasil de acordo com o modelo de Gordon, que daria então o preço justo da ação de R$ 65,92. Só que aqui nós temos que ver quanto que está a ação atualmente. Então eu vou botar aqui no Google só para vocês verem. BBAS3, vamos pesquisar aqui, o mercado está fechado agora, então uma ação está custando R$ 37,02, bem abaixo do valor que é considerado justo aqui, de acordo com o modelo de Gordon. Então isso quer dizer que essa ação ela tem um potencial, um upside, um potencial de crescimento de 78,06%. Então o que isso quer dizer? De acordo com o valor atual da ação, que é R$ 37,02, se ela chegasse então de acordo com o modelo de Gordon no preço justo, ela teria que subir mais de 78%. Então isso seria o potencial de upside que essa empresa tem. Isso quer dizer então que o Banco do Brasil vai chegar a esse valor? Não, não quer dizer. Nem sempre uma empresa tem o seu valor justo. Às vezes elas não chegam a isso por outros fatores externos, por política, por várias coisas que mudam então essa percepção de valor. Mas olhando então para o modelo de Gordon, esse seria o valor justo das ações do Banco do Brasil, R$ 65,92. E agora então tem ainda a fórmula de Graham, que é uma fórmula bem mais simples, inclusive. Vamos colocar aqui no Google só para vocês verem como é que é a fórmula. É uma fórmula muito simples. Então como que essa fórmula funciona? Você pega a raiz quadrada e aí você pega 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor patrimonial por ação. Por que então seria esses 22,5? Porque segundo Graham, resumidamente, ele considera essa fórmula aqui, ela seria então para empresas com um PL abaixo de 15, então o máximo seria 15 e que tem um valor patrimonial de no máximo 1,5. Então 15 vezes 1,5 daria 22,5. Basicamente, isso é o que é o valor de 22,5. E aí você vai ter que então olhar o lucro
lucro por ação e o valor patrimonial por ação para fazer o cálculo. É bem simples essa fórmula. Então nós vamos voltar aqui, vamos subir aqui nos indicadores e aqui então tem o lucro por ação, tá aqui, que é o LPA, e o valor patrimonial por ação, que é o VPA. Então eu vou só abrir a calculadora aqui para vocês verem. Vamos pegar a calculadora e é muito simples de fazer esse cálculo aqui. Eu vou colocar então 22,5 vezes lucro por ação, o LPA, que é de 8,22, vezes o valor patrimonial por ação, que é de 53. Isso vai dar então esse valor aqui, que eu tenho que fazer então a raiz quadrada desse valor. Então, olhando pela fórmula de Graham, o preço justo da ação do Banco do Brasil deveria ser de R$ 99,00. Então, muito diferente dos valores aqui pelo modelo de Gordon. Mas o modelo de Gordon, ele é muito mais assertivo para o exemplo então do Banco do Brasil. É justamente esse tipo de empresa que ele é indicado para você fazer esse tipo de valuation, que são empresas que pagam bons dividendos, que pagam periodicamente. Inclusive, nós podemos ver aqui que o Banco do Brasil, ele costuma pagar dividendos. Vamos aumentar aqui o período para máximo. Então, olha como ele costuma pagar dividendos com frequência. Normalmente, ele paga bem parecido os dividendos, ele tem uma periodicidade muito parecida dos valores que ele paga. Então, é esse tipo de empresa que você tem que usar então para você fazer esse tipo de cálculo. Inclusive, se você for aqui em dividend yield, o Banco do Brasil, ele sempre paga dividendos. Então é esse tipo de empresa aqui que você pode utilizar para fazer o valuation. Só que tem que tomar cuidado, porque o que esse valuation aqui faz? Ele leva então em consideração o dividendo para calcular o preço justo. E isso não quer dizer sempre então que é o modelo mais ideal, porque no momento que você fizer esse cálculo, talvez o dividendo de uma empresa pode estar distorcido. Então isso aqui pode alterar, pode mudar muito aqui os resultados do valuation. Então isso também tem que tomar cuidado. Já a fórmula de Graham, ela era uma fórmula utilizada e ela tem um peso muito grande, como vocês viram, o valor patrimonial de uma empresa. Só que a fórmula de Graham é uma fórmula muito antiga que o Graham teve muito sucesso há muitos anos atrás, quando não existia nem internet. E o que eu vejo hoje é que a tecnologia ela evoluiu muito e muito do valor patrimonial das empresas hoje ele está ligado na internet, em tecnologia, e isso tem um custo muito menor do que tinha antigamente. Antigamente as empresas elas tinham muitos bens de valor e com a tecnologia, com a internet, isso ficou mais abstrato, ficou diferente. Então o valor patrimonial das empresas hoje em dia ele é muito menor do que antigamente isso representava nas empresas. Então por isso que essa fórmula não é mais tão indicada hoje em dia. Ela foi uma fórmula muito boa para ser usada antigamente, mas ela acabou então ficando obsoleta com o tempo. Então eu não indico que vocês utilizem a fórmula de Graham, ela acabou ficando então um pouco fora de contexto. O modelo de Gordon sim, é uma fórmula boa para vocês utilizar, desde que vocês sempre utilizem para empresas que pagam dividendos e paguem dividendos com frequência, e é mais uma forma então de vocês avaliar o preço justo de uma ação. Mas eu acho que vocês podem fazer outras fórmulas, outro modelo de valuation, como por exemplo o fluxo de caixa descontado, que é um pouco mais complexo, porque quanto mais informação você tem, mais estudo, talvez mais perto você tenha de ter uma clareza, um número mais palpável para você então se basear. Então se ficou qualquer dúvida em relação a isso, só deixar aqui nos comentários, eu vou estar respondendo vocês. E agora, depois de todo esse conteúdo, se você ainda não curtiu o vídeo, agora você pode dar o teu like aqui, porque eu garanto que esse conteúdo aqui é muito relevante, vai ajudar muito vocês. Vocês podem usar todas essas fórmulas aqui e calcular o valuation de várias empresas. E se você também ainda não é inscrito no canal, agora eu garanto que você vai se inscrever, porque eu trago muito conteúdo de valor. E aproveita também e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!